Olá, sejam bem-vindos à disciplina Novas Tecnologias Educacionais. Nesse primeiro momento, vamos começar a conversar a respeito dos princípios básicos. Princípios básicos sobre o uso da tecnologia e do processo educacional. Isso tudo tem como objetivo propiciar uma reflexão crítica sobre as questões atuais que envolvem o uso da tecnologia na educação. O entendimento do processo educacional como uma construção social dinâmica se dá também entendendo e dispondo do desenvolvimento tecnológico industrial como um poderoso veículo, não só um veículo de informação, como também de transformação social e, consequentemente, transformação educacional. A Revolução Industrial teve como desdobramento uma forma complexa da sociedade se organizar e se relacionar. A sociedade industrial encontrou no texto escrito o veículo essencial para a transmissão do saber, onde o livro foi o suporte básico, essencial para o conhecimento. Era nele que se encontrava um conjunto de informações que precisavam ser compreendidas e repassadas. Na sociedade de informação, o panorama se altera, na medida em que há vários suportes do saber. Passam a fazer parte desse processo o rádio, todos os veículos eletrônicos, inclusive a televisão, o computador mais tarde, e com esse dinamismo das imagens, tanto da TV quanto do computador, o acesso às redes de comunicação à distância se dá cada vez mais em caráter interativo e, lógico, definitivo. Dessa forma se altera todos esses módulos, não só dos veículos como fontes de conhecimento, mas também a forma de obtenção dos conhecimentos. O saber começa a ter cada vez mais um outro significado. Ele passa do saber massivo, comum, coletivo, para o saber individual. E sempre vai se centrar no saber procurar, saber interpretar, saber integrar as diversas fontes de dados para realizar um objetivo. Consequentemente também, a relação professor-aluno vai ser alterada profundamente com a inserção das novas tecnologias. É necessário que se faça entender e analisar as mudanças que as tecnologias trouxeram para a educação e qual a melhor forma de utilizá-la, dispor e integrá-las no processo educacional. Para entender e para estudar novas tecnologias, nós vamos propor que o estudo precisa de uma utilização que combine as várias ferramentas, as ferramentas tecnológicas, como pesquisa, filmes, leituras de artigos, textos, dissertações, consultas aos livros didáticos, sites, entender todo esse fenômeno de comunicação como blog, Orkut, internet, as relações que se dão, a forma de se relacionar, o que altera, inclusive as linguagens. Então é essa reflexão que nós deveremos fazer no decorrer, não só dessa web aula, como de todo o entendimento do que é novas tecnologias e novas tecnologias relacionadas à educação. O uso das várias tecnologias, que a gente já citou um pouquinho, mas vamos nominá-las de novo, como o uso de sites, o uso do rádio, o uso do jornal, o uso do próprio livro, que temos que entender que o livro também é tecnologia, o uso da TV, o uso do computador, enfim. Todos esses processos de mediatização tecnológica na educação, ela ajuda no processo de construção do conhecimento. E é nessa pretensão, é nessa abordagem que nós queremos que você também reflita sobre o conceito de tecnologia e quais os critérios que permitem a inclusão das tecnologias à categoria de tecnologia educacional. A princípio, é importante a gente observar a ideia de novas tecnologias. Então vamos começar a conversar a respeito da terminologia, para que a gente comece a conversa a respeito dessa disciplina chamada Novas Tecnologias Educacionais,
é necessário que a gente torne os aspectos conceituais fundamentais. Então, a primeira consideração é pensar na terminologia. Vamos lá. Novas tecnologias. O termo novo, novas, tem caráter de quê? De inovação, do que foi inventado recentemente, do que apareceu de imediato no mercado. O que é novo? Claro, óbvio. E tecnologia? Tecnologia é uma palavra bastante antiga. Nos remete à Grécia. O termo diz respeito ao quê? Que envolve conhecimento técnico, tecne, né? Técnico e científico. São as ferramentas, os processos materiais que foram criados ou utilizados a partir do conhecimento. Dependendo em que momento da história nós estivermos retratando, nós podemos botar como tecnologia ferramentas que ajudaram a resolver problemas. O homem, quando inventa uma lança na pré-história, quando ele inventa qualquer suporte, qualquer elemento como utensílios, ele estava usando de tecnologia. E isso é na pré-história. Nós estamos falando do homem moderno. Então, naquele momento, ele fazer uma lança, ele produzir uma ferramenta qualquer que vá fazer arar a terra, dominar animais, enfim, ele estava usando de forma prática o conhecimento, a análise, a observação, para que ele pudesse provocar ou promover a caça. Enfim, isto é tecnologia. As técnicas nossos, os métodos, os conhecimentos, as formas materiais que nós temos, ou para resolver um problema, ou para facilitar a solução, também são tecnologias. Então, tecnologia diz respeito a tudo isso, a ofício, a estudo, a conhecimento, a ferramenta, a processos que podem ou não ser materializados. Então, nós entendemos como novas tecnologias, procedimentos, maneiras, formas, ferramentas, enfim, tudo que surge ou que é criado com a finalidade de promover, no caso, educação, porque estamos falando das tecnologias educacionais. Processo de desenvolvimento, capacidade física e intelectual, enfim, aptidão. Morin fala muito no processo de aquisição cognitiva, as várias inteligências que o homem tem e que são desenvolvidas pelos processos educativos ou educacionais. São formas também da gente perceber estudos, pesquisa, não só a ideia física, entender novas tecnologias só como aparato, como uma ferramenta, como um aparelho, como um suporte material. Desses termos todos, tecnologia nos remete a conhecer e refletir sobre essa palavra, tecne, arte ou habilidade. Podemos entender, então, que tecnologia é uma solução, dentre outras possíveis, a um dado problema, ou mesmo um conjunto de problemas. Portanto, nós começamos, então, a perceber que não existe uma única tecnologia educacional, mas tecnologias. As tecnologias estão aí. Vai ser o uso, vai ser o resultado deste uso que nos vai permitir classificá-las como tecnologias educacionais ou não. E aí a gente tem que voltar um pouquinho à questão histórica mesmo. Desde a pré-história, o homem produz tecnologia. A história da tecnologia é tão antiga quanto a história do homem. E se segue desde quando os seres humanos começam a usar as ferramentas para caça e para proteção. As tecnologias mais antigas converteram-se em recursos naturais, que foram as simples ferramentas. Os processos mais antigos, como a arte rupestre, a raspagem das pedras, a própria criação da roda, tudo isso foram tecnologias, não são educacionais, mas foram processos tecnológicos. São meios simples para a conversão de materiais brutos, crus, naturais, em projetos, em produtos úteis. Os antropólogos descobriram muitas casas e ferramentas humanas feitas diretamente a partir dos recursos naturais, galho de árvores, pedras, enfim, pedras lascadas, né? A descoberta e, consequentemente, o uso do fogo
foi um ponto-chave na evolução da tecnologia, permitindo o melhor aproveitamento dos alimentos, aproveitamento dos recursos naturais, aproveitamento do calor, a madeira, o carvão, a lenha, são materiais que foram usados como combustíveis. Tudo isso foram manipulações tecnológicas. Enfim, isso acontece há 8.000 anos antes de Cristo. As ferramentas mais sofisticadas foram as máquinas, foram criação de máquinas, alavanca, parafuso, polia, enfim, as telecomunicações já numa idade mais moderna, o motor elétrico, o motor a jato, tudo isso. E a maior parte dessas novidades tecnológicas costumam primeiramente ser empregadas no processo da engenharia, às vezes na medicina e, lógico, na informática, né? Área da qual o tempo todo é promovido e subsiste através da tecnologia. As coisas têm uma vida, inclusive, muito restrita. A utilidade dos ambientes tecnológicos são muito curtos, né? A vida útil da tecnologia nessa área de TI, na área de tecnologia da informação, tecnologia de sistemas, eles são muito frágeis, porque as coisas são o tempo todo mudadas, são o tempo todo modificadas. Nos tempos atuais, os denominados sistemas digitais têm ganhado cada vez mais espaço entre as inovações tecnológicas. Grande parte dos instrumentos tecnológicos de hoje envolve o sistema digital, principalmente o uso de computador. A tecnologia da informação pode ser definida como um conjunto de todas as atividades e soluções promovidas pelos recursos da computação. Na verdade, as ampliações para a TI são tantas e estão ligadas às mais diversas áreas que existem várias definições e nenhuma consegue determinar ela por completo. O termo tecnologia da informação serve para designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso de informação. Tá? Então a gente tem desde hardware, software, até mesmo sistemas desenvolvidos, né? Transmissão, a questão dos domínios, a questão dos vários serviços, enfim. Desde o princípio da educação sistematizada, são usadas várias tecnologias educacionais, de acordo com cada época. Ainda hoje se usa a tecnologia do GIS. Quantos de nós nos damos aulas, e somos muitos, com quadro ou convencional, a GIS, ou aquele quadro que a gente usa, o pilô. Isso é uma tecnologia, coisa que o homem primitivo fez através da pedra. Usa-se a tecnologia dos livros, e atualmente os diversos estados do mundo, né, os diversos ambientes, se debruçam sobre os tais currículos escolares. Isso também é uma forma de promover tecnologia, porque isso é sistematização, é o método. Se a gente entender tecnologia como método, como forma, como procedimento, o currículo escolar também é uma metodologia, que vai sempre se adequar ao tipo de sociedade, ao ambiente, ao contexto, ao aluno. No mundo ocidental, um dos grandes desafios, e sempre foi, é adaptar a educação à tecnologia moderna e aos meios de comunicação atual, como televisão, rádio, a internet, os ambientes, os suportes da informática, e que também podem e devem gerar produtos e meios educativos de um nível de formação e de informação. Nas décadas de 50 e 60, a tecnologia da educação apresentava-se como um meio gerador só de aprendizagem. Na década de 70, passou a fazer parte do ensino um novo processo tecnológico, que se dava através também de mídias. E nos meados dos anos 90, na busca de novos modelos de trabalhar o campo educacional, vai sendo gerado outros ambientes. Então a tecnologia educacional vai refletir sempre sobre a aplicação de técnicas para a solução de problemas educativos. Ela procura controlar sistemas de ensino-aprendizagem com aspectos centrais e a garantia de qualidade, preocupando-se com as técnicas e adequação às necessidades e à realidade dos educandos. No início do século XXI,
as tecnologias começavam a ser vistas e usadas numa outra perspectiva no processo educativo. Deixam de ser encaradas como meras ferramentas que tornam mais eficientes e eficazes modelos de educação já sedimentados, passando a ser consideradas como elementos estruturantes da nova educação ou novas educações, com o objetivo de expressar a diversidade das culturas e dos processos pedagógicos. Nesse sentido, a televisão, o vídeo, o rádio, a internet, o material impresso possibilitam se articular a novas linguagens e as novas racionalidades na escola. Mais e mais escolas e outros centros de educação estão usando ferramentas online e colaborativas para aprendizado e busca de informações. As principais ferramentas usadas e conhecidas são a agregação e distribuição dos conteúdos, ambientes de aprendizagem como weblogs, blogs, webquests, wikis e objetos educacionais. É importante identificar a ferramenta que realmente pode ser utilizada como instrumento educacional e avaliar sua aplicação de modo a promover a aprendizagem significativa, crítica e eficaz. Historicamente, o uso das tecnologias na educação se apoia em 3 eixos sociais: a comunicação, a psicologia da aprendizagem e a teoria sistêmica. Podemos dizer que a didática, construir, ampliar e revisar esse processo, foi deixada de lado. Já a ciência e a técnica se separaram, provocando algumas arbitrariedades em suas relações. O Brasil possui uma longa tradição no uso de mídias educacionais em escolas. Embora uma visão geral da história no uso de mídias não seja o propósito desse assunto, dessa nossa conversa, mas é importante citar alguns programas como o TV Escola, o Educom. Todos eles foram realizações que visaram também o uso de novas tecnologias educacionais para a formação. É importante a gente entender que a evolução da humanidade, ela não é uma linha contínua. Ela se dá em degraus. Os processos evolutivos, se a gente for pensar na história nossa, de evolução mesmo, nas várias fases evolutivas do homem, não é um processo contínuo. A gente vai alcançando em etapas, em partes. Cada novo lance produz o que nós chamamos de saltos evolutivos. Foi assim desde que o homem domesticou o fogo, depois veio a energia elétrica, a invenção do computador, enfim, depois, que eu digo é depois mesmo, não é um depois imediato. E nós agora vivenciamos o avanço da tecnologia das telecomunicações, tecnologia do rastreamento, posicionamento, navegação, é o mundo da geotecnologia, é o mundo do GPS. O mundo das tecnologias sempre exerceu fascínio na humanidade. Basta lembrar algumas histórias, algumas referências que nós temos. Se a gente for voltar a uma citação, a uma metáfora mesmo, na obra de Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, havia um personagem chamado Melquíades, que explicava as virtudes do binóculo. Ele vendia binóculo e ele dizia, o mote, o slogan, é que aquilo era uma grande invenção para aquela aldeia, a aldeia de Macondo. E ele dizia a seguinte frase: a ciência eliminou as distâncias. Olha que coisa interessante. A obra foi escrita em 1967. Se dava esse conceito ao binóculo. Se a gente entender que neste processo também, no final dos anos 60 e dos anos 70, o americano já estava inventando uma rede que um dia chamou internet, Gabriel, na verdade, fazia uma metáfora com as relações comunicacionais. E se a gente voltar às teorias da comunicação, se a gente se apoiar um pouco em que McLuhan fala, também nesse mesmo período, sobre a rede comunicacional, sobre o meio, as formas da mediatização, nós vamos pensar a mesma reflexão. Voltando à obra de Gabriel Garcia Marques, a ciência eliminou as distâncias e demonstrava o invento para a aldeia com uma espiadinha. Então ele botava os moradores da aldeia
uma cigana promovendo o binóculo e cada um ia lá e olhava através desse binóculo e realmente constatava que as distâncias estavam eliminadas. Isso uma ferramenta básica. Imaginam que isso altera numa sociedade em termos de comunicação, quando hoje nós nos apoiamos em vários formatos de comunicação e realmente as distâncias estão eliminadas. Eu posso estar me correspondendo nesse momento, ou através ou de um e-mail, ou através de um chat, qualquer coisa, com pessoas que estão do outro lado do mundo, em momentos, em locais diferentes, em vários locais diferentes, e todos sujeitos e expostos a uma única mensagem, a um único meio comunicacional. Realmente, a ciência elimina as distâncias. Diante do espanto que todos tinham quando ouviam Melquíades, esse personagem, sentenciar, ele ainda dizia mais: dentro em pouco tempo, o homem poderá ver o que acontece em qualquer lugar da terra sem sair de casa. Parecia que ele estava premeditando, né? O livro, como eu já disse, foi escrito em 1967, e fez, na verdade, referência ao surgimento da televisão. Passados mais de 40 anos, nós constatamos que isso é uma realidade cada vez mais pontual. E nesse ideal que nós temos de tecnologia, de modernidade e desse mundo para lá de humano, pelo menos na minha geração, nós tivemos sujeitos a uma minissérie chamada, a um desenho, a uma produção de desenho animado chamado Jetsons, que foi uma série animada de televisão produzida pela Hanna-Barbera, e essa série introduziu no imaginário nosso, pelo menos meu quando criança, o que seria um futuro da humanidade. Carros voadores, cidades suspensas, o trabalho automatizado e toda sorte de aparelhos eletrodomésticos. É de uma forma até sátira que esse futuro idealizado foi construído nesse universo da animação, tá? E nós vamos mostrar um pedacinho, vamos botar só a vinheta para a gente lembrar disso. Outro filme que nos faz referência a essa questão de imaginário, de futuro, é o Matrix, que tem como tema a luta de um ser humano, que se dá isso por volta do ano 2200, para se livrar do domínio das máquinas, que evoluíram após o advento da inteligência artificial. É um recurso extremo para derrotar as máquinas. O personagem principal passa toda a trama brigando para poder vencer as máquinas. A humanidade cobre a luz do sol para cortar o suprimento de energia, mas elas adotam uma solução radical. Como cada ser humano produz em média 1.200 volts de energia elétrica, começa a cultivá-los em massa como fonte de energia. Para que o cultivo fosse suficiente, os seres humanos passaram a receber programas de realidade virtual, enquanto seus corpos reais permaneciam mergulhados em habitáculos nos campos de cultivo. Essa realidade virtual, que é um programa de computador ao qual todos estão conectados, chama-se Matrix e simula uma humanidade no final do século XX. Everything that has a beginning has an end. I see the end coming. I see the darkness spreading. I see death. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. It ends tonight.
And you are all that stands in his way. If you cannot stop him tonight, then I fear that tomorrow may never come. É mais uma experiência, lógico que imaginária, dessa questão da revolução. Estamos falando desse momento de tecnologia, e estamos falando de futuro, de imaginário. Estamos construindo esse imaginário que nos ajudará a entender a tecnologia no que nós, a princípio, nos orientamos, que é a educação. Tá? Na saga dessa busca de poder vencer as máquinas, Neo, o personagem principal, feito por Keanu Reeves, atinge o estágio de escolhido, no sentido messiânico da palavra, ao ressuscitar e conseguir, dentro da própria Matrix, controlar o programa e derrotar os mecanismos antivírus, personalizado por agentes vestidos de terno e óculos escuros. Do ponto de vista do programa, os humanos livres são os vírus do planeta Terra. O filme é notório por suas inovações em efeitos especiais e na ação, por ter acabado com criar diversos clichês no cinema, como imagens de projéteis se deslocando dentro de ondas em câmera lenta, mas seu verdadeiro valor filosófico é de explorar o tema da realidade confrontada à ilusão do cotidiano. E é nessa reflexão que nós vamos parar nesse momento, explorar essa temática que acaba por ser filosófica. Realidade confrontada à ilusão do cotidiano. Hoje nós trabalhamos com a ideia do mundo real e do mundo virtual. Lógico que no filme tem um posicionamento, tem uma intenção, e nós não vamos nos apegar só a esta reflexão. Nós também vamos dimensionar os vários posicionamentos, ainda mais das relações que nós temos com a tecnologia e a educação, os contextos, o nosso público, o nosso estudante, a nossa formação como profissionais de educação, não só nas questões conceituais de formação teórica, mas as nossas formações também nas reflexões e até mesmo no uso tecnológico e na abordagem da tecnologia. Vamos voltar a um filme só para a gente fazer mais uma relação com esse drama, com essa ficção. O filme é repleto de mensagens, dentre as quais de que a máquina jamais vai controlar o homem, pois seu comportamento é baseado em programas, e programas podem ser entendidos pela complexa mente humana, que vai transcender a racionalidade da lógica ao constituir o ser integralmente. Essa também é uma boa reflexão. Entender essa complexa mente humana, que vai transcender a racionalidade da lógica e constituir um ser integral. Nós não somos um programa. Nós não temos um comportamento só. Por isso, as mensagens do oráculo são aparentemente equivocadas e ilógicas, mas ao final condizem com uma realidade.